Evangelho de Lucas, capítulo 10 e versículo 25, diz a palavra de Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Até aqui. Um certo casal, ao casar-se ou ao serem recém-casados, eles se mudaram para um bairro muito tranquilo, muito pacato. E na primeira manhã que eles estavam passando na sua casa nova, a esposa, ao olhar pela janela, ela viu a sua vizinha estendendo os lençóis de cama no seu varal. E ela, olhando para a sua vizinha e olhando para os seus lençóis, ela chamou o marido e disse: olha só, aquela mulher, ela está estendendo os seus lençóis sujos no varal. Talvez ela esteja precisando de um sabão novo. Ou talvez ela precise de alguém como a minha mãe, para ensinar a ela como se lava uma roupa, como se deixa uma roupa limpa. E o marido, observando aquela cena, levantou-se, pegou um pano úmido e passou na janela. E quando ele passou o pano úmido na janela, de forma inacreditável, automaticamente os lençóis daquela mulher ficaram limpos. Aquela mulher então olhou para aquela cena e começou a rir. E a partir daquele dia, nunca mais ela teceu crítica às pessoas sem analisar. Quando nós lemos o texto de Lucas capítulo 10, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, pois Lucas, no capítulo 10, ele registra a parábola do bom samaritano. E nós muitas vezes refletimos e meditamos sobre a palavra do bom samaritano e cantamos a parábola do bom samaritano. Mas para que nós entendamos a mensagem que nos é transmitida através da parábola do bom samaritano, é importante que saibamos o motivo pelo qual Jesus contou a parábola. O bom samaritano não é uma história real, não aconteceu aquele fato, mas Jesus contou essa história em forma de parábola, ou contou essa parábola para expor uma verdade, para ensinar uma verdade e, acima de tudo, para responder a uma pergunta. E a pergunta que Jesus se propõe a responder é a pergunta feita por este homem que é doutor da lei, este homem que é mestre da lei, esse homem que é religioso, esse homem que é um escriba, esse homem que é um homem que domina as letras, é um homem que é capaz de citar inúmeros textos bíblicos de cor, um homem que tem a própria Bíblia decorada na sua mente. E esse homem chega para Jesus e faz uma pergunta. Porém, quando esse homem faz uma pergunta a Jesus, esse homem não tem uma curiosidade, mas esse homem tem intenções espúrias por detrás da sua pergunta, do seu questionamento a Jesus. E o texto diz que esse homem, ele queria experimentar Jesus, ele queria testar Jesus. E esse homem não tinha necessidade, entre aspas, de fazer pergunta a outra pessoa, porque sendo ele doutor da lei, ele era conhecedor de toda a lei, ele era conhecedor das letras. E um homem, para que ele se tornasse escriba, que é a mesma coisa que doutor da lei ou mestre da lei, ele começava a ser instruído a partir dos seus 4 anos de idade. Geralmente, o ofício de escriba ou doutor da lei, ele era transmitido de pai para filho, ou seja, era algo que fazia
parte do contexto familiar. O pai era escriba, ensinava ao filho, que ensinaria ao neto, e assim sucessivamente. E com 4 anos de idade, o menino começava a ser instruído, começava a ser ensinado, para que ele pudesse também oficiar como um escriba. E em tempos remotos, a função de escriba era uma função extremamente importante, porque em sendo escriba, o próprio nome já diz, um escriba é aquele que escreve. Um escriba era também um amanuense. Em tempos em que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas não tinha instrução, era necessário que alguém que tivesse instrução, por exemplo, prestasse serviço para uma pessoa sem instrução, escrevendo para essa pessoa cartas, documentos. Os escribas, eles serviam à religião, eles serviam ao sinédrio, como intérpretes da lei e como copistas da lei. Nós sabemos que a prensa, ela foi inventada por Gutenberg no 15º século, se não me falha a memória, ou seja, no século XV, entre o século XIV e o século XV. E ao inventar a prensa, Gutenberg ele possibilitou a impressão de livros. E a Bíblia foi escolhida como sendo o primeiro livro a ser impresso. Então a Bíblia é o primeiro livro a ser impresso como nós conhecemos. Antes de Gutenberg, os livros eram escritos à mão. Por isso que normalmente quando nós falamos sobre textos antigos, nós os chamamos de manuscritos. Por que manuscritos? Porque eram escritos à mão. E quem escreviam esses textos eram os escribas. E eles prestavam esse serviço para a religião, escrevendo a Bíblia, prestavam um serviço também para as autoridades. Eles eram, entre aspas, os funcionários públicos a serviço dos governantes públicos, a serviço dos cartórios da época, entre aspas. Então esses homens, eles tinham uma importância enorme na antiguidade, e especialmente para o povo de Israel. Esses homens, eles ganham mais força, mais preeminência no período posterior à volta do cativeiro babilônico. Nós sabemos que após o retorno do cativeiro babilônico, Israel entra em um processo de degradação espiritual, num processo de esfriamento espiritual, e até mesmo o templo que é reconstruído é feito de forma parcial, é feito de forma improvisada. E quando nós chegamos no 4º século antes de Cristo, cessam-se as profecias. Não há mais profetas para transmitir a mensagem de Deus. Então não há mais aquele homem que olha para a nação e diz: assim diz o Senhor. Não tem mais esse homem. O último profeta escriturístico que nós conhecemos é o profeta Malaquias, que, segundo diz Antônio Gilberto, escreveu o seu livro no ano 432 a.C. A partir daí nós não temos mais profetas escriturísticos. E nós entramos então no período interbíblico, que é também chamado de período do silêncio de Deus. E durante esse período, como não tem profeta para transmitir a mensagem direta de Deus, então os escribas ou doutores da lei, eles ganham muita força, porque se você quer a instrução de Deus, não há profeta para dizer o que Deus está querendo da nação. É necessário que se volte para o livro, é necessário que se volte para a lei, é necessário que se volte para a Escritura. E voltando-se para a Escritura, na Escritura então se encontraria qual é a mensagem que Deus tem a transmitir ao seu povo, qual é a mensagem que Deus tem para passar e a orientação que Deus tem para passar para a nação de Israel. E nos tempos de Jesus, esses homens ainda têm grande força e grande influência, pois o último profeta antes de Jesus é o profeta João Batista. E João Batista também não foi um profeta escriturístico. João Batista também não escreveu absolutamente nada. Então as pessoas, para terem conhecimento sobre a mensagem de Deus, sobre a orientação de Deus, era necessário que elas fossem instruídas
por um doutor da lei, por um mestre da lei ou por um escriba, que eram exatamente a mesma coisa. Então esses homens gozavam de uma posição extremamente importante e alta. No sentido intelectual, eram homens com a mais alta formação, mas para a própria nação, em todos os sentidos, eles eram extremamente importantes. E quando nós somos dominados por esse conhecimento de que houve um tempo em que a nação, ela apenas conhecia Deus por aquilo que estava escrito, nós somos levados a pensar que nós estamos precisando voltar ao tempo em que a Bíblia nos é suficiente, em que a Escritura nos é suficiente. Quando nós experimentamos no século XVI a Reforma Protestante, quando o movimento protestante é organizado, lançam-se os 5 solas da Reforma Protestante. E o primeiro sola é sola Escritura, ou seja, a única fonte de conhecimento, a única regra de fé e prática para os cristãos protestantes é a Escritura. Não é que desprezamos profecias, não é que desacreditamos de profecias, mas honramos e priorizamos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos é suficiente para trazer a revelação doutrinária para nós. E nos últimos anos nós percebemos que o sola Escritura tem sido deixado de lado. E as pessoas estão se voltando mais uma vez para os profetas. Então quando nós anunciamos, vamos ter um curso de teologia, a adesão é mínima. Quando nós anunciamos, vamos ter um culto de ensinamento bíblico, a adesão é mínima. Agora comece a anunciar, vai vir o profeta lá de São Paulo, e esse profeta revela até o CPF. Observe que a igreja lota, a igreja enche, porque a palavra não é mais suficiente, e nós precisamos fazer da palavra autossuficiente ou completamente suficiente para nós. Quando a palavra de Deus não nos for suficiente, Deus não falará conosco. A revelação de Deus completa, plena e verdadeira, isenta de qualquer erro, isenta de qualquer manipulação, é a palavra de Deus. Essa é a revelação. Então quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que aquele homem era um homem instruído, sim. Aquele homem era um homem dotado de conhecimento, sim. Aquele homem não era ignorante, mas ele chega para Jesus e diz: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida? O que eu devo fazer para herdar a salvação? Como eu devo proceder para ganhar a vida? Porventura ele não sabia, ele não conhecia as letras, ele não conhecia a lei. Observe que Jesus, ele conversa com cada pessoa no seu nível. Jesus foi um homem extremamente simples, conversou com pessoas simples. Quando ele conversava com pessoas do campo, ele falava a língua de pessoas do campo, porque Jesus conhecia não apenas aquilo que se falava, mas Jesus conhecia a intenção por trás daquilo que estava sendo falado. Quando Jesus via sinceridade em um coração, Jesus conversava com essa pessoa da forma mais simples possível, para fazer entendida a mensagem para aquela pessoa, ou inteligível a mensagem para aquela pessoa. Mas quando Jesus tem contato com esse homem, conhecendo, sabendo da sua formação, sabendo da sua intenção, Jesus responde para ele: o que está escrito na lei? Você é mestre e não sabe? O que está escrito na lei? Na realidade, aquele homem não estava em busca de conhecer a verdade. Aquele homem não estava em busca de conhecer o caminho. Aquele homem não estava interessado na mensagem que Jesus tinha a transmitir a ele. Os ouvidos e o coração daquele homem estavam fechados para aquilo que Jesus tinha a ensinar a ele. O que aquele homem queria era pegar Jesus em alguma falha para acusá-lo. E aí eu percebo o quanto é inútil entender, ou o quanto é inútil explicar algo para quem não quer entender. Explicar uma coisa para quem não quer entender é perder tempo, é incorrer no erro que Jesus cita em Mateus capítulo 7, e nos diz:
Não dê aos cães o que é santo, nem lance as suas pérolas aos porcos. As pessoas, ou muitas pessoas, sabem plenamente qual é a verdade, sabem plenamente qual é o caminho, sabem plenamente qual é a vontade de Deus. Mas às vezes você trata com pessoas que você sabe da capacidade dessas pessoas de entender. Você sabe da inteligência dessas pessoas, mas você desenha para essas pessoas. Você expõe o Evangelho, você expõe a vontade de Deus, a palavra de Deus de uma forma tão clara, que nem mesmo o sol ao meio-dia é tão claro. Você desenha para a pessoa, você explica nos mínimos detalhes, e a pessoa ainda levanta questionamentos, a pessoa ainda coloca dificuldade. Sabe por quê? Porque é inútil explicar algo para quem não quer entender. E há muitas pessoas que não querem entender, guiados por um pensamento equivocado de que, se eu não conheço, então eu tenho uma certa isenção. Se eu não conheço, a Bíblia Sagrada diz que a quem muito é dado, muito é cobrado, e cada um vai ser julgado por aquilo que conhece. Então, se eu não conhecer, quanto menos eu conhecer, menos eu serei cobrado. Não, doce ilusão. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 2, ele diz: quem peca conhecendo a lei, será julgado pela lei. Mas quem peca sem conhecer a lei, se perderá sem a lei. A ignorância não salva ninguém. O mesmo apóstolo Paulo, ainda no capítulo 1 de Romanos, ele diz que todas as pessoas são indesculpáveis diante de Deus. Então, quando ele diz que todas as pessoas são indesculpáveis diante de Deus, você vai pensar nos indígenas que nunca ouviram falar de Jesus, nos aborígenes que nunca ouviram falar de Jesus, e você pensa, como essas pessoas podem ser salvas? E eu estou falando de pessoas que são sinceras e não ouviram falar de Jesus porque não tiveram a oportunidade. Eu estou falando de pessoas que, na minha concepção, na minha mentalidade, elas seriam isentas de responsabilidade. Não, Paulo diz que não. Todos os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus. Não há como se justificar, não há como se desculpar diante de Deus. É uma ilusão pensar isso. E talvez você diga, pastor, mas é injusto com uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, é injusto com ela se perder sem conhecer Jesus. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus se revelam naquilo que é visível. O homem pode conhecer, ele não vai conhecer a Deus plenamente, ele não vai conhecer a Jesus plenamente, sem o contato com o Evangelho. Isso é fato. Mas o homem pode reconhecer que há um Deus santo, vivo e verdadeiro. Se você for em qualquer tribo não socializada com o ser humano, ou com o homem branco, como costuma se colocar, vá lá, e você vai perceber que eles têm as suas crenças, ele tem as suas religiões, ele tem as suas divindades. Então, se eles podem adorar um Deus falso, criado pela mente deles, por que eles não podem olhar para tudo e dizer, um grande Deus, que eu não sei quem é, mas há um grande Deus que criou tudo isso? Por que eles não podem ter a compreensão de que há um Deus soberano? E não necessariamente um Deus que ele construiu com as suas próprias mãos, pegou um pedaço de madeira, talhou, formou uma imagem e adoram. Por que não? Por que ele não faz como os gregos? Atos capítulo 17, a Bíblia Sagrada diz que Paulo, andando entre os gregos no Areópago, Paulo olha para eles e diz, ó homens atenuenses, em tudo os tenho visto muito supersticiosos, porque andando entre os seus altares tenho visto as suas divindades, mas eu encontrei também um altar ao Deus desconhecido. Ou seja, os gregos, os pais da filosofia, os homens do conhecimento, que tinham as suas divindades, eles tinham ali também um altar ao Deus desconhecido. Eles tinham essa concepção, eles tinham essa consciência de que havia um Deus que era diferente daqueles deuses que eles criam, dos deuses que a mitologia criou para eles, dos deuses que eles moldaram com as suas próprias mãos. Então todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Jesus conhece não apenas aquilo que esse homem está falando, mas Jesus conhece a intenção por trás, e Jesus sabe que ele não é sincero.
Eu quero que você saiba que Jesus sabe até que ponto vai a tua sinceridade. E geralmente a nossa sinceridade, ela se revela através das nossas atitudes, das nossas ações. Porém, muitas vezes, ainda sinceros, nós erramos, nós falhamos, nós deslizamos. E eu insisto em dizer, Ele conhece além das suas atitudes, além das suas palavras, Ele conhece as suas intenções. Porém, eu preciso que você saiba também que o simples fato de ter boas intenções não é suficiente. As boas intenções têm que se materializar na minha vida através de ações. As ações é quem vão revelar quem de fato eu sou ou quem de fato eu pretendo ser. Nunca esqueça do que Jesus disse, que a árvore é conhecida pelos frutos. Esse homem pergunta a Jesus, mas esse homem não tem dúvidas. Esse homem conhece, esse homem sabe. E talvez, quando ele faz essa pergunta a Jesus, ele fala do alto da sua arrogância, ele fala do alto da sua prepotência, com toda a convicção de que ele está no caminho certo, com toda a convicção que por ser mestre da lei, por ser doutor da lei, está tudo certo, está tudo tranquilo, ele está garantido. Eu preciso que você entenda uma coisa, e eu faço a você um alerta: tenha cuidado com as suas certezas. Há pessoas no meio cristão cheios de certezas. Eu estou garantido. Cuidado com as suas certezas, porque as suas certezas podem ser uma armadilha mortal para você. Será? Você já parou para pensar? Será que você realmente é salvo? Será que você de fato tem o seu nome escrito no livro da vida? Você já parou para questionar-se sobre isso? Nós ensinamos sim que nós podemos e devemos ter a certeza da nossa salvação. Mas a certeza da nossa salvação, ela é temporal. Ela faz parte do presente. Ou seja, hoje eu posso dizer para você da certeza da minha salvação, mas eu não posso garantir o que será a minha vida amanhã. Hoje eu tenho condições de dizer para você se eu sou salvo ou se eu não sou salvo, mas amanhã eu não sei. Hoje eu posso ser sincero com Deus, temente a Deus e me entregar completamente a Deus. Amanhã a minha mente pode mudar, a minha cabeça pode mudar, as minhas prioridades podem mudar, os meus conceitos podem mudar, as minhas vontades, os meus desejos podem mudar, e eu posso enveredar por outro caminho. Ou seja, hoje eu posso ser salvo e amanhã não. Eu posso falar para você hoje. Então tenha cuidado com as suas certezas. E quando eu falo tenha cuidado com as suas certezas, eu falo em um contexto muito mais amplo, e não apenas no sentido salvífico, no sentido soteriológico, no sentido da salvação. Eu preciso que você entenda que questionar a fé, às vezes é saudável. O questionamento, às vezes é saudável. Acredite que o conhecimento, ele é formado por dois princípios. Metade do conhecimento é a pergunta, e pergunta é questionamento. E a outra metade do conhecimento é a resposta. Então, quando nós questionamos, ou quando nós nos questionamos, nós nos interiorizamos e buscamos a resposta para aquilo que indaga o nosso coração, para aquilo que tira o nosso equilíbrio. Então, questionar a fé, às vezes, será saudável para você, porque levará você a refletir sobre a sua fé, levará você a refletir sobre o seu Deus, levará você a refletir sobre a sua espiritualidade, levará você a refletir sobre a sua sinceridade, levará você a refletir sobre a sua busca, sobre a sua intensidade, sobre a sua entrega. Então, questionar a fé, muitas vezes será extremamente saudável para você. E o questionamento não é algo de alguém ignorante. Pelo contrário. Você sabe qual é a diferença entre o inteligente e o tolo? É que os inteligentes, eles estão cheios de dúvidas, e os tolos estão cheios de certezas. Essa é a grande diferença entre os inteligentes e os tolos.
Os inteligentes têm muitas dúvidas e os tolos têm muitas certezas. E quando eu estou cheio de dúvidas, eu estou aberto para aprender. Quando eu estou cheio de certezas, eu estou fechado porque eu já sei tudo. Porque eu não preciso de mais absolutamente nada. Então esse homem está falando do alto de uma arrogância, de uma soberba, de uma prepotência, da certeza que ele tem. Eu sou escritor da Bíblia, eu sou copista da Bíblia, eu sou intérprete da Bíblia. Quando alguém tem dúvidas com relação à Bíblia, vem a mim e eu explico o texto para essa pessoa. Será que eu não tenho privilégios diante de Deus? Será que Deus não olhará para mim diferente? Será que Deus não me tratará diferente? Não! A salvação e a espiritualidade não se baseia em meritocracia. Não há méritos na nossa salvação. Você não tem méritos por ser salvo. Eu não tenho méritos pela minha salvação. O mérito está nele. E todo aquele que achar e entender que tem méritos, eu questiono a salvação dessa pessoa. Eu questiono a sinceridade, a espiritualidade dessa pessoa. Não há méritos em nós. Os méritos estão em Cristo. Então tenha cuidado quando você se achar digno de alguma coisa. Certa vez um repórter perguntou para Billy Graham: Billy, como eu sei que eu estou indo para o céu? E Billy Graham respondeu: quando você se achar digno do inferno. Quando você se achar digno do inferno, então isso mostra que talvez você esteja caminhando para o céu. Quando o homem se acha merecedor de algo, isso revela o seu egoísmo, a sua prepotência. E isso revela que ele não merece absolutamente nada. Qual é a sinceridade que esse homem tem em questionar Jesus? Nenhuma. E Jesus, ele responde a esse homem à altura. Então tenha cuidado com as suas certezas, porque as suas certezas podem estar te cegando. As tuas certezas podem estar endurecendo o teu coração, fechando o teu coração e impedindo que o teu coração absorva a mensagem, absorva o conteúdo que Deus tem exposto para você dioturnamente, constantemente. Deus tem exposto para você essa verdade. As suas certezas podem estar te afastando de Deus e você não percebeu ainda. Lembra da carta a Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. As certezas afastaram aquela igreja de Deus, a tal ponto que Deus estava fora dela. Então cuidado, as suas muitas certezas podem estar afastando Deus de você. Jesus responde àquele homem: o que está escrito? Como entendes ou como lês? Acredite, o grande problema não é o que está escrito, mas a interpretação que se faz. Se você quer conhecer a verdade, está aqui. A Bíblia é muito difícil de entender. Não é não. A gente tem comprovado isso estudando o livro de Apocalipse, que é um dos mais difíceis de entender, e a gente está vendo que não é tão difícil. Não é tão difícil assim. O problema não está no que está escrito, o problema está na interpretação que se faz. E quando Jesus questiona aquele homem: o que está escrito? Como entendes? Ou como lês? Ou como interpretas? Aquele homem começa a dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. O conceito é amar a Deus com todo o seu ser. Amar a Deus de verdade, plenamente, completamente. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a pergunta que não foi feita, mas que fica no ar é: diante da resposta daquele homem, a lei diz: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta que não foi feita, que fica no ar é: você tem amado de fato a Deus sobre todas as coisas? E você tem amado ao teu próximo como a ti mesmo?
essa pergunta deveria ter sido feita para aquele homem. Aquele homem que estava em um grau intelectual acima do nosso. A pergunta não foi feita, mas a pergunta ecoou na sua mente. Jesus não formulou a pergunta em palavras, mas aquela pergunta penetrou na sua mente. E ele foi levado a refletir se aquilo era uma realidade. Então o problema não é o que está escrito, o problema é como se interpreta. E o homem, ele tem buscado interpretar a Bíblia sempre de uma forma a favorecê-lo. Então quando a Bíblia diz algo que é agradável a mim, amém, eu entendo e recebo exatamente como o texto está escrito. Quando a Bíblia diz algo que não é favorável a mim, então eu preciso buscar a compreensão exata. Não é exatamente isso que o texto está dizendo. Não, a Bíblia diz exatamente o que ela está dizendo. A Bíblia diz exatamente o que está escrito. Quando a Bíblia diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está explícito, está claro. Eu aceito como é. Mas quando a Bíblia diz, tens nome de que vive, mas está morto. Quando a Bíblia diz, és miserável, pobre, cego e nu, aí não. Aí não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Então o problema não é o que está escrito, o problema é como nós interpretamos. O apóstolo Pedro diz que a palavra não é de particular interpretação. Eu não tenho a liberdade de interpretar a Bíblia do jeito que eu quiser, ao meu bel prazer. A Bíblia diz exatamente aquilo que ela está dizendo. Mas por que muitas vezes se interpreta de forma particular? Buscando a autojustificação, buscando autoafirmar-se diante de Deus, buscando encontrar desculpas para as nossas falhas, para os nossos erros. Esse homem busca se justificar diante de Jesus. E acredite, o intérprete da palavra não pode questionar, não pode debater com o autor da palavra. Aquele homem era o intérprete da palavra, mas Jesus é o autor da palavra. Então o intérprete da palavra não pode argumentar com o autor da palavra. E às vezes nós estamos querendo negociar com Jesus. Quantas vezes nós pegamos pessoas querendo ensinar a Jesus como é que as coisas devem ser feitas, chamando entre aspas, ou fazendo de Jesus alguém injusto muitas vezes. Por quê? Porque talvez a minha forma de enxergar, a minha forma de entender, a minha compaixão, o meu altruísmo vai além do que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que determinado comportamento não condiz com a vontade de Deus e é condenável. Então eu acredito que não precisa ser tão radical. As pessoas não param para pensar, mas com esse tipo de atitude, com esse tipo de pensamento, elas estão fazendo de Jesus alguém injusto. É um pecador se achando mais justo que o próprio Deus. E aí vem o profeta Isaías no capítulo 64 e diz: porque nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundície. Os trapos de imundície naquela época eram os panos que uma mulher utilizava nos dias da sua menstruação. Eram panos que eram utilizados e eram panos de imundície, porque o sangue era algo impuro, era algo imundo, então tinha que ser jogado fora. A mulher nesse período ficava imunda, ficava impura e ficava separada do povo para não contaminar as pessoas. Então, se nós muitas vezes estamos nos achando justos, a palavra de Deus vem e expõe para nós qual é a nossa justiça. O que vale a nossa justiça? A nossa justiça não vale absolutamente nada. Então não adianta se afirmar ou se justificar diante de Deus. Não adianta querer acusá-lo ou querer ser mais santo ou querer parecer ser mais santo do que ele. Nós não somos, nem nunca seremos. Então, enquanto pecador que você é, enquanto pecador que eu sou, não tente, ainda que conheça a palavra, argumentar
com o autor da palavra. Porque Ele não é apenas o autor da palavra, mas Ele é a própria palavra encarnada. João diz, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 14 ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então não é questionar apenas o autor da palavra, mas é questionar a própria palavra encarnada. Não faça isso porque você vai se dar mal. Não faça isso porque você não vai sair bem dessa situação. Diante daquela indagação de Jesus, ele responde sobre o mandamento de Jesus. Diz, respondeste bem, faz isso e viverás. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está expondo aquele homem que ele é doutor da lei, ele é intérprete da lei, ele ensinava a lei, ele era professor da lei, mas ele não praticava a lei. Quando Jesus diz, então faça isso e viverás, Jesus está dizendo na cara dele que ele não fazia, que ele não vivia aquilo que ele ensinava. E quando Jesus faz isso, Jesus nos leva a pensar que muitas vezes ele irá expor-nos, ele irá nos confrontar, ele irá expor a nossa vida, algumas situações, algumas circunstâncias da nossa vida. Jesus necessitará nos mostrar de forma clara e evidente, jogar de fato na nossa cara, que nós muitas vezes estamos dizendo que somos, mas não somos, estamos dizendo que fazemos, mas não fazemos. Estamos vivendo uma fé e uma espiritualidade superficial, mas não apenas superficial, falsa, fajuta, mentirosa. E ele está expondo aquele homem dizendo, você pode enganar o povo, você pode enganar a religião, mas a mim você não engana. Acredite, a religião daquele homem podia ocultar os seus erros, podia escondê-lo, podia blindá-lo e protegê-lo, mas o cristianismo não protege, o cristianismo não blinda, o cristianismo não oculta a falha, a fraqueza, a debilidade de ninguém. O cristianismo expõe exatamente a verdade. E talvez alguns de nós estejamos precisando que Jesus nos exponha a nossa frieza, exponha a nossa indecisão, exponha a nossa falta de foco, a nossa falta de fé, a nossa falta de dedicação. Jesus está precisando nos expor, rasgar a nossa alma, arrancar de dentro de nós a nossa realidade, jogar na nossa cara. Você está dizendo que é isso, mas na realidade essa é a sua realidade. É isso que você é. Então lembre-se da carta escrita aos Efésios. Você tem aparência, mas você caiu, você esfriou, você abandonou o primeiro amor, você não é a mesma pessoa, você não me ama com a mesma intensidade, você diz que me ama, você diz que me honra, mas como disse o profeta Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, porque se você não vier, eu virei contra você. Se você não se arrepender, eu virei contra você e arrancarei o teu candeeiro. Eu arrancarei a tua esperança, eu tirarei a igreja de você. Eu já ensinei aqui nessa igreja que quando alguém abandona a igreja, não foi a igreja que perdeu uma pessoa, foi uma pessoa que perdeu a igreja. Essa é a realidade. Quem está perdendo não é a igreja que perde número. Quem está perdendo é quem saiu porque perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a comunhão com a igreja e perdeu a sua salvação. Quem é que está perdendo na história? Jesus está precisando expor essa realidade para nós. Talvez eu, como pastor, esteja cometendo essa falha, esse erro. Estou passando a mão na cabeça demais. Estou sendo compassivo demais. Estou entendendo demais. Talvez eu esteja cometendo esse erro. E Jesus agora usa a mim para dizer para você que você está errado, que você está em falha, que você está em débito, que você precisa se consertar, que você precisa se dedicar, que você precisa mostrar que está vivo.
Eu estou cansado de ver pessoas na igreja que parece que estão mortas. Parece que estão em outro ambiente. Pessoas que você fala de projetos da igreja, a pessoa, que bom, né? Que legal. Pessoas que você fala de coisas que você idealiza para que traga o bem espiritual para essa mesma pessoa, mas a pessoa não está nem aí. É aquele negócio, a pessoa está se afogando, você joga uma boia e a pessoa não faz questão sequer de pegar. Eu estou me cansando de ver o relaxo das pessoas, de ver a falta de foco, de ver a falta de interesse das pessoas. E eu digo a você, se você quer morrer espiritualmente, morra sozinho. Eu não vou entrar nesse barco com você. Morra sozinho. Infelizmente, vai chegar uma hora que eu estarei de mãos estendidas para você, mas aí o pescoço já está todo dentro da água, e aí a boca, e vai o nariz, e vai até a cabeça, e eu vou estar com a mão, mas quando a tua mão estiver me puxando para lá, eu vou ter que saltar. Eu vou ter que saltar. E você vai morrer sozinho. Eu não trilhei 20 anos da minha vida para perder a minha comunhão com Deus, para perder a minha salvação, por pessoas que não querem a verdade, que não vivem a verdade, que não sentem o mesmo que eu sinto, que não sentem entusiasmo, que não sentem vontade, que não sentem desejo, que não se entregam. Eu não posso. Eu seria injusto comigo, e eu estaria menosprezando o que Ele fez por mim. Eu tenho aprendido uma coisa, que muitas vezes, mesmo dentro da igreja, há pessoas que parecem santos, mas não são. E não se vive de aparências, se vive de obras, de atitudes. E eu tenho aprendido a como me relacionar com as pessoas e a como tratar as pessoas. E olhando para esse texto, e olhando para aquilo que eu tenho experimentado, para aquilo que eu tenho visto, para aquilo que eu tenho vivido, eu tenho aprendido que não se deve tratar um ímpio como santo. Porque se você trata um ímpio como santo, ele pode acreditar que é santo, e não é. E eu não estou falando de pessoas que estão lá fora. Estou falando de pessoas de dentro. Estou falando de pessoas de perto. Eu já ouvi de pessoas, o pastor está diferente, o pastor mudou. As pessoas veem no que eu mudo, mas as pessoas não veem o porquê eu mudo. As pessoas veem quando eu falo muitas vezes sem um sorriso no rosto, mas as pessoas não veem o que fizeram para tirar o sorriso do meu rosto. As pessoas veem a forma com que eu ajo, mas as pessoas não enxergam o porquê que eu ajo da forma que eu ajo. Porque muitas vezes eu estou sentindo isso. Porque muitas vezes eu estou sentindo o naufrágio batendo a minha porta. E disse, repito, reitero para você, se você quiser morrer, infelizmente, você vai morrer só. O que eu puder fazer para você se manter firme, de pé, eu vou fazer. Mas como eu disse anteriormente, não adianta explicar algo para quem não quer entender. Não adianta estar de mãos estendidas para quem não quer segurar. Se você não quiser, não há o que eu faça. Porque nem Deus vai fazer nada por você. Nem Deus vai te salvar se você não quiser. O que posso eu fazer? Nada. E se o próprio Deus está expondo você, é porque alguma coisa tem que ser feita. Alguma atitude tem que ser tomada. Mas o curioso é que Jesus, ele confronta aquele homem de uma forma que as pessoas que estão em volta não necessariamente entendem o que Jesus está dizendo. Ele sabe o que Jesus está dizendo, mas não necessariamente as pessoas que estão em volta estão entendendo o que Jesus está dizendo. Estão entendendo a profundidade da acusação que Jesus está fazendo a ele. Talvez você leu esse texto várias vezes e não percebeu que Jesus o estava acusando de quebrar a lei,
de mentir quando ele diz que ama a Deus e ama ao próximo. Então, há coisas que Jesus vai expor, e eu acredito que ele já fez isso aqui, que não necessariamente os outros precisarão saber. Ele está expondo para você. Ele está expondo você para você mesmo. Obviamente que há muitas atitudes que ficam à mercê das outras pessoas. Há muitas atitudes que tomamos, há comportamentos que aderimos, que é óbvio, são vistos pelos outros. Mas a raiz da questão, Jesus está expondo diretamente para pessoas, está mostrando para você. Algumas atitudes da sua parte precisam ser tomadas. E se você não tomar, de fato, o seu destino será o naufrágio. O seu destino será a morte espiritual. Diante da acusação que Jesus fez àquele homem, eu pergunto a você. Jesus disse, ao questioná-lo, que a lei diz? E ele disse, amar a Deus e amar ao próximo. E a pergunta que eu faço para você é, você ama de fato a Deus? Você honra de fato a Deus com a sua vida? Você prioriza Deus de fato? Deus ocupa realmente lugar de importância na sua vida? Deus é honrado através das suas atitudes? Através das suas palavras? Será? Isso é para você refletir. Você ama realmente o seu próximo? Como você ama a você mesmo? E esse homem pergunta, tentando justificar-se, quem é o meu próximo? Tão inocente. Jesus precisa desenhar para ele. E Jesus perdeu esse tempo explicando para ele quem era o seu próximo. E Jesus conta a parábola. Certo homem desceu de Jerusalém. E você conhece a história do bom samaritano. Ao ser assaltado, esse homem foi socorrido por um samaritano. O sacerdote não o atendeu, o levita não o atendeu, mas um samaritano o atendeu. Para nós, talvez, passando por um abismo de tempo de 2000 anos, para nós não faça tanto sentido, mas para ele fazia todo sentido, pois ele, como judeu, era inimigo de samaritano. E ao contar essa parábola, Jesus expõe para ele quem é o seu próximo. O seu próximo é o samaritano, ou seja, o seu próximo é o seu inimigo. O seu próximo é aquele que te fez mal. O seu próximo é aquele que te ofendeu. O seu próximo é aquele que falou mal de você. O seu próximo é aquele que te caluniou. O seu próximo é aquele que tentou te destruir. Esse é o seu próximo. Então quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, simplificando, e amar ao próximo a si mesmo, é tão fácil de falar. É tão simples. Mas acredite, não é tão simples quanto parece. Nada é tão simples quanto parece. Para que você ame a Deus como você diz que ama, você precisa experimentar uma mudança radical na sua vida. Você precisa desfrutar de fato da conversão. Você precisa de fato experimentar do metamorfo, ou seja, da metamorfose. Você precisa experimentar da conversão de mente. A sua mente precisa ser transformada. E Deus precisa comandar a sua mente. Passar a amar a Deus e odiar o pecado, aborrecer o pecado, se afastar do pecado, negar o pecado. Do contrário, você poderá dizer 1000 vezes por dia que ama a Deus. Isso não será verdade. Jesus em João 14:15, ele disse, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Então Jesus nos leva a essa reflexão, como levou aquele homem à reflexão, de que amar a Deus é muito mais do que cantar uma canção. Amar a Deus é muito mais do que fazer uma pregação. Amar a Deus é muito mais do que assistir um culto. Amar a Deus é entregar-se por completo a Ele, deixar Ele comandar a sua vida por completo. Amar a Deus não é simplesmente vir a um culto porque Deus vê você no culto, mas Deus sabe quantas vezes você questionou se vinha ou não. Quantas vezes você ponderou, será que eu vou hoje? E você enrolou e... mas já está tarde, o culto já começou. Fica chato chegar no meio. Eu fico indignado. Uma pessoa, semana, dia de atividade, a gente entende. Mas de uma pessoa chegar atrasado na igreja dia de domingo,
Eu fico indignado com isso. Ah, pastor, mas eu sou mãe, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho os meus afazeres. Meu irmão, domingo ninguém trabalha, normalmente. Porque tem que dar banho nas crianças. Começa 3 horas da tarde, que eu garanto para você que vai dar tempo. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. É falta de interesse, é falta de dedicação. E eu posso falar para você, por experiência própria. Eu já fiz isso. Eu já posterguei meu tempo para chegar em casa atrasado, para não dar tempo de ir para a igreja. Quando a igreja estava passando por momentos de dificuldade, por momento de frieza espiritual, muito provavelmente no momento que a igreja mais precisava de mim, enquanto eu não era pastor ainda, talvez no momento que a igreja mais precisasse de mim, para auxiliar, para ajudar, para incentivar, para botar fogo no negócio, eu já fiz isso. Eu não estou aqui para mentir para você, não. Não há espaço para hipocrisia aqui, não. Eu já fiz isso. Postergar o meu retorno para casa, para que eu pudesse chegar atrasado e não desse tempo de ir para a igreja. Então eu sei o que é isso. E sabendo o que é isso, eu sei o quanto eu perdi com isso. E eu alerto você para que você não perca as mesmas coisas que eu perdi. Graças a Deus, em um determinado tempo, Deus me alertou, Deus me acordou e eu voltei, de fato, a levar as coisas a sério. Então está na hora de você começar a levar as coisas a sério também. Quando nós levamos a coisa dessa forma relaxadamente, nós mostramos que Deus não é prioridade para nós, que nós fazemos as coisas por obrigação. Obrigação e religiosidade, está dispensado. Não precisa fazer não. Se for para vir para a igreja por obrigação e religiosidade, pode ficar em casa. Garanto para você, o seu culto Deus não vai receber. Pastor, mas eu preguei. Pregou para as paredes. O Espírito Santo não falou com ninguém. Pastor, mas eu cantei. Cantou para o vento. Não adiantou absolutamente nada. Eu disse que Jesus ia expor algumas coisas aqui. E Ele está expondo. E é necessário que Ele exponha. Talvez você esteja vivendo no automático e você não percebeu. Mas Ele está mostrando para você. Você está errado. Essa não é a conduta cristã que Ele espera de você. Não é essa a vida cristã e espiritual que Ele espera de você. Ele priorizou você ao máximo, dando o seu filho para morrer por você. E é isso que Ele merece de você? É tudo isso que você tem a oferecer para Ele? Pois se é tudo isso que você tem a oferecer para Ele, guarde para você. Deus não é mendigo para estar recebendo esmola de ninguém, migalha de ninguém. Ele não está pedindo isso e nem quer e nem recebe isso de ninguém. Ou você se entrega por completo, ou pode esquecer. Amar a Deus sobre todas as coisas é isso. Ou seja, parabéns, seja bem-vindo à realidade. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao lado feliz da vida. Seja bem-vindo ao que é uma vida com Deus. Qualquer coisa diferente disso é ilusão, é mentira, é auto-engano. A verdade nua e crua é essa. E Jesus levou esse homem à reflexão com essas poucas palavras que Jesus disse a ele. Observe que Jesus não desenvolveu um grande diálogo com aquele homem. As palavras de Jesus para ele foram poucas. Porque não adianta explicar algo para quem não quer entender. E aqui nessa palavra ele tem falado demais com você. E eu espero que você tenha entendido, que você esteja entendendo realmente o que ele está falando com você. Jesus fez aquele homem enxergar os seus erros, enxergar os seus defeitos, enxergar a sua falsa espiritualidade. Eu espero que ele esteja fazendo isso conosco também. Acredite, ninguém, absolutamente ninguém, será cristão se não estiver disposto a negar-se, se não estiver disposto a entregar-se por completo a Ele, se não estiver disposto a se subjugar diante dEle, a subjugar as suas vontades, a subjugar as suas opiniões, a subjugar os seus interesses. Se há algum interesse acima de Deus na sua vida, acredite, é dispensável a Ele. Ele não precisa nem quer isso. Aquele homem tenta se justificar diante de Jesus.
Está na hora de nós pararmos de nos justificar. Está na hora de nós termos a nossa realidade exposta diante de nós e admitirmos e reconhecermos e dizer, como disse Davi: Senhor, eu pequei, contra ti eu pequei, somente contra ti eu pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, portanto, serás tido como justo quando me julgares. Não se justifique, porque quem se justifica nunca será justificado. Mas rasgue o seu coração diante dele e diga: sim, Senhor, eu tenho sido exatamente isso que o pastor está dizendo. Eu tenho falhado, eu tenho naufragado na minha fé, eu tenho sido relaxado, eu tenho sido relapso, eu tenho priorizado tantas pessoas e tantas coisas, tantas situações, tantos prazeres, tantas emoções, e o Senhor tem sempre ficado em último plano. Sabe por que você faz isso? Porque você acredita que todas as vezes que você falhar, escorregar, priorizar qualquer outra coisa e voltar para Ele, Ele vai te abraçar, Ele vai te receber. E acredite, Ele disse isso sobre Israel. Em Romanos capítulo 12, Ele disse: o dia inteiro eu esperei um povo desobediente e rebelde. Por muito tempo Deus tratou com Israel e esteve de braços abertos, esperando o povo desobediente e rebelde. Mas chegou o dia que Deus disse: chega. Chegou o dia que Deus disse: basta. E fechou a porta para Israel. E a porta foi aberta para nós. A porta da graça, a porta da salvação. Você está vendo o que Israel está passando no contexto atual. E olhando o que Israel está passando no contexto atual, que não é ou não faz parte apenas do seu contexto atual, mas desde o momento em que Israel rejeitou Jesus, Israel experimentou a destruição no ano 70, e ao longo de toda a história Israel foi deposta, ou seja, a nação de Israel foi deposta da sua terra, retornando apenas no século passado, enfrentando inúmeras guerras, a guerra dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur e várias outras guerras, sendo atacada constantemente, mesmo depois que foi restabelecida como nação, e agora está vivendo uma guerra, declarou guerra. Tudo isso você acha que é por quê? Por causa da rejeição. Então você, como Israel, tem total liberdade para rejeitar, mas esteja pronto e disposto para arcar com as consequências. O dia inteiro ele esteve de braços abertos esperando o povo desobediente e rebelde, mas chegou o dia que Deus disse: basta. Chegará o dia que a paciência de Deus conosco também vai acabar, Ele vai dizer: basta. E se cumprirá na vida de muitos aquilo que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26, quando o texto diz que sobre essas pessoas, depois de conhecerem a verdade e pecarem deliberadamente, não resta sacrifício que possa salvá-los, mas sobre eles resta uma terrível expectação de juízo vingador, ou de fogo vingador. Que prevaleça sobre a sua vida e sobre a minha vida a graça salvadora de Cristo, a qual se manifestou a todos os homens, que ela nos molde, que ela nos transforme, que ela nos guie e que ela nos direcione para o centro da vontade de Deus. E assim o Senhor apagará as nossas transgressões, e assim o Senhor perdoará os nossos pecados, e assim o Senhor nos justificará diante de Deus, e assim nós teremos ou seremos tidos como justos, como santos, como inocentes diante de Deus. Como essa palavra está sendo pregada aqui, e essa palavra vai para a internet também, e muitas outras pessoas vão ouvir essa palavra na internet, e essa palavra será eficaz para alguns e ineficaz para outros. Sabe por quê? A Bíblia nos responde e diz, no livro de Apocalipse capítulo 22, versículo 11, continue o ímpio na impiedade, continue o imundo na imundície, continue o justo na justiça, e continue o santo a se santificar. Quem é ímpio, mesmo ouvindo essa palavra, vai continuar na impiedade, vai prosseguir na impiedade. Quem é injusto, mesmo ouvindo essa palavra, vai continuar sendo injusto. Mas quem é justo vai aperfeiçoar-se em justiça, e quem é santo vai se santificar cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo.